pequenas questões históricas, porque elas, na verdade, são a base de tudo isso que nós estamos falando. Enquanto Nuremberg foi um código praticamente pétreo, e que existe até hoje, é pétreo, o Código de Nuremberg, 17 anos depois foi feito o documento, a Declaração de Helsinki, na Finlândia, e a Declaração de Helsinki, diferentemente de Nuremberg, Nuremberg foi feito por militares e juristas, não por médicos. Foi feito por militares e juristas. Por isso, em Helsinki, houve esses médicos fazerem a declaração de Helsinki de uma forma dinâmica, em que passou depois, num outro momento da minha fala, eu digo todas as principais evoluções, porque a declaração de Helsinki, ela é revista periodicamente. Teve no Japão, depois teve em Seul, depois, inclusive aqui no Brasil, há pouco tempo, em 2024, em Fortaleza. E a cada vez que há uma revisão de Helsinki, algumas evoluções acontecem na questão técnica. Mas o que eu queria dizer com isso é que no Brasil, enquanto nós não tivermos um alicerce, nós não teremos um biodireito adequado. E se nós não tivermos um biodireito adequado, também não teremos biossegurança. Portanto, há que se investir na educação do povo e das categorias profissionais para que haja bioética. Porque é a bioética que determina o biodireito, e não ao contrário. Não é o biodireito que interfere na bioética, é a bioética que determina o biodireito. A legislação tem que ser construída em cima da bioética e não na mão inversa. E tendo o biodireito descrito adequadamente, nós teremos garantia da biossegurança. Porém, no Brasil, de uma forma ainda neandertal, vamos dizer assim, a nossa legislação ela é extremamente pobre, o ordenamento jurídico é extremamente pobre. Quando, por exemplo, nós vemos que na legislação da maioria dos países signatários do Acordo de Nuremberg e da Declaração de Helsinki, a maioria dos países teve o seu ordenamento jurídico alterado por esse acordo e pela Declaração de 64 de Helsinki. No Brasil, onde que veio de uma forma prática e técnica isso? A Constituição Federal, ela é omissa. Ela fala no seu artigo 5º sobre a dignidade do ser humano, e ela fala também no artigo 1º, o todo poder emana do povo e tal, mas isso dá a entender qualquer coisa. Principalmente porque da Constituição Federal, a doutora Adriana me corrija por gentileza, se eu estiver equivocado, da Constituição de 1967, havia lá a premissa, o início, todo o poder emana do povo, ponto. Em 88, a Constituição foi alterada por políticos, inclusive, retornados do momento de que estavam foragidos da justiça, chamando-se exilados, e foram esses que redigiram a Constituição e colocaram no mesmo parágrafo único do artigo 1º, todo poder emana do povo, em vez de ponto e vírgula, por meio de seus representantes eleitos. Ou seja, protegendo-se a si próprio, a categoria política. Agora, quando a categoria política protege-se a si mesma, é a ciência que vai determinar os fatores ou são essas autoridades políticas e o legislador que determina esses fatores? Do Código de Nuremberg, é tão falha a nossa legislação e tão cheia de necessidades que nós temos, ao exemplo, a Resolução 466 de 2012. Foi somente na Resolução 466 de 2012 que entrou o TSLE.
que é o termo de consentimento livre e esclarecido. Como a pessoa vai consentir se ela não está esclarecida? Como a pessoa pode consentir se ela não está esclarecida? Verdade. Então, o Código do Nuremberg, depois reforçado em Helsinki, nas suas atualizações, que depois eu passo todas elas quais foram, isso chegou no Brasil em 2012 para entrar numa resolução. Me perdoe. Em que país estamos? Ou como diria a música, que país é esse? Só em 2012 existe isso. E vou além. Eu faço aqui uma provocação aos doutores e eu me sinto extremamente feliz e beneficiado e privilegiado porque eu estou aqui numa banca dos doutores que são os baluartes. Os baluartes da medicina, baluartes do direito. E esse momento aqui tem que ficar registrado para a história e publicar e divulgar para as pessoas. Por quê? Porque nós temos uma resolução que trata do termo de consentimento livre e esclarecido. Mas onde está isso na legislação ordinária? Percebe como falha? Uma resolução. Resolução é que alguém resolveu. Resolveu, tá resoluto. Resolução é isso. Mas onde está isso na lei ordinária? Onde estão os nossos senadores, os nossos deputados, que são os legisladores? Por exemplo, a lei 13.979, 13.979, que coloca ali a obrigatoriedade da vacina. Eu acho maravilhoso que nós tenhamos ativistas pela vida humana, pela dignidade humana, ativistas que comparecem em audiências públicas, que fazem as suas manifestações, que fazem os seus protestos. Mas de que adianta mudar uma legislação em Camboriú? Que adianta mudar uma legislação em Arroio Grande? Que adianta mudar uma legislação em Canoas? Que adianta mudar uma legislação em Parintins? Se nós temos uma legislação federal que está acima disso. Existe um ditado, uma máxima do latim, que ela é pertinente hoje. Se diz, sublata causa tolitur effectus. Vá à raiz do problema, os efeitos desaparecerão. Nós estamos em ciranda, andando em círculos, tentando combater normas técnicas, tentando combater resoluções ou legislação municipal ou legislação estadual, e aplaudimos, tudo isso é maravilhoso. Mas por que não se vai à raiz do problema? Na legislação 13.979. E por que não se vai ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069 de 1990, em que diz no seu artigo 3º, 14, é obrigatória a vacinação. É obrigatória a vacinação. Portanto, o que uma resolução vai fazer a respeito disso? Uma norma técnica vai fazer a respeito disso? Porque nós, os ativistas e os parlamentares, não vamos à raiz, ao cerne do problema, em que tem que se mudar essa palavra imediatamente, senhores. É obrigatória a vacinação? Não, é facultativa. É facultativa, porque onde há risco, tem que ser facultativo. E não se fala em segurança vacinal, não se fala em segurança de medicamento, não se fala em segurança ou eficácia. Aliás, perdão, voltando tudo, não se pode falar em eficácia, se funciona ou se não funciona, se ela, antes de tudo, não tem segurança. De que adianta eu tomar um medicamento para minha dor de cabeça e me deixar cego? Ele funcionou muito bem para dor de cabeça, mas me deixou sem visão. Então, não se pode falar de eficiência ou eficácia se nós não falarmos de segurança. E isso que estamos fazendo aqui, nessa egrégora, nesse brainstorm, é uma união de pensamentos que vai nos levar à provocação de irmos à raiz do problema. Nós estamos olhando a árvore, mas não estamos olhando o bosque. Nós temos que começar a tirar os nossos olhos da árvore e ver o bosque e mudar essa legislação ordinária na sua base. Conclamamos a comunidade médica, aos bioéticos,
à comunidade científica e aos parlamentares que tenham coragem para mudar o que tem que ser mudado.